Olá, olá de novo. Vamos lá, vamos para mais uma palestra com essa minha querida, maravilhosa Cici Lima. Cici e eu temos muitas coisas em comum, principalmente nas nossas escolhas profissionais. Somos enfermeiras e somos tarólogas, né? E várias outras coisas também que no conversar a gente meio que se tem uma sintonia muito próxima, né? Então, assim, um prazer enorme ter você aqui. Com certeza a sua palestra vai, nos enriquecer também, como tantas outras que nós já tivemos até agora. Cici Lima, enfermeira, especialista em saúde pública e práticas integrativas, educadora popular, oraculista há 14 anos e idealizadora do grupo Mistérios da Luz e do ateliê Valioso Aroma. Ela me deu umas coisas já, gente, uns cheiros, uns sabonetes, uns cremes, tudo de bom, viu? Maravilhoso mesmo. Mulher negra, canceriana, então estamos aí às vésperas do aniversário, né? Com amanhã começa câncer, ascendente em Áries, filha de Oxum com Xangô, forte, periférica e pesquisadora das relações entre espiritualidade, ancestralidade e justiça social. Desenvolve uma trajetória marcada pelo cuidado, pela educação e pela valorização das vivências afrodiaspóricas. O que a Cici vai vir conversar com a gente que eu acho que é extremamente importante, inclusive no sentido de nós nos atualizarmos, né, sobre as questões e as diferenças e as diversidades. Raízes, tons e origens, letramento racial para oraculistas. Uma palestra que propõe reflexões sobre racismo estrutural, racismo oracular e responsabilidade ética dentro dos atendimentos espirituais e oraculares. A partir de uma perspectiva afrocentrada, Cici Lima aborda como símbolos, interpretações e condutas e pedem reproduzir violências e apagamentos dentro da espiritualidade. O encontro apresenta o conceito de racismo oracular e a metodologia, identificação, escuta, direcionamento e orientação, incentivando práticas mais conscientes, acolhedoras e humanizadas. Uma experiência sensível, provocativa e necessária. Mais do que necessária, né? Necessária para todos nós, mas também necessária para nós, oraculistas, que desejam unir espiritualidade, ancestralidade e responsabilidade social. Acho fundamental a sua fala para nós aqui. Gostaria muito de agradecer já, né, de antemão, a sua participação e também por ter aceito o convite. E, por favor, a palavra é toda sua. Gratidão, Luísa. Oi, gente. Eu sempre dou o meu boa tarde, o bom dia, ou boa noite com alegria, que eu acho que se não tem alegria, a gente já nem começa, né? Então, nesse sábado, com o frio do Alasca que a gente está sentindo aqui em São Paulo, mas para já chegar com essa energia, né? Para a gente já ir para os finalmente e trazer bastante consciência. Então, eu vou começar com uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher em transição de emagrecimento, então eu já emagreci 46 quilos, era uma pessoa obesa. Isso é muito importante de falar, porque vocês vão perceber que por conta da interseccionalidade, corpos gordos, e sendo uma mulher negra, também é extremamente complexo nesse país da gente conseguir vivenciar, não só pela questão do acesso, mas muito pela questão da estética. E eu achava que isso não era importante, mas hoje eu percebo quantas pessoas são mais simpáticas comigo depois que eu emagreci. E isso é um ponto muito crucial para a gente aí alavancar algumas discussões. Hoje eu estou de rosa, eu estou aqui com a minha guia de Oxum, então minha mãe sempre está aqui me protegendo, né? Então eu tenho um carinho muito grande por ela. E a gente vai começar falando de um tema muito importante, que é a aplicabilidade desse tarô, desse oráculo, para vidas negras. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela para vocês. Só um minutinho.
Acho que está carregando. E aí, para horizontes. Então, não tem como eu falar. Se eu não Não, trouxer não, isso, não apareceu ainda, Cici, o compartilhamento da tela. trazendo Não. dados históricos, a gente fala sobre letramento racial. Oi? Vocês estão me ouvindo? Não, você parou agora de falar e a gente não está enxergando a sua tela, a gente não está enxergando o compartilhamento. Dá uma tentadinha de novo. Tá, deixa eu só ver aqui, peraí. Veja aí novamente. Isto não é um problema, isso Acho é que só travou, uma então. questão de internet. Internet é assim, gente. Acho que agora vai. Tá aparecendo a tela aqui para Aqui mim agora tá, do ladinho. Vai carregar. Então ela deve estar Bom, carregando ainda não apareceu. deve, acho que agora vai Ah, aparecer. agora, ótimo, Bom, vamos mas o lá. que foi? Foi Ah, ótimo, então obrigada. maravilha. Então eu vou começar cantando uma música para vocês e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na letra para a gente começar a entrar nesse quesito do raízes, né? Porque raiz, a gente precisa buscar lá a história, a gente precisa ter uma fundamentação para a gente entender o que aconteceu e aonde a gente chegou hoje. Essa música, ela se chama Negro Rei, é do Cidade Negra. Eu gosto muito dessa música. Eu vou cantar só um trechinho para vocês. Aê, aê, mãe África, seus filhos vieram de longe só pra sofrer. Aê, aê, mãe África, todo guerreiro no seu terreiro sabe sua lei e vai coroar negro rei. E vai coroar negro rei. Prende a tristeza, meu herê. Sei que essa dor te faz sofrer, mas guarda esse choro. Isso é um tesouro aos filhos de rei. Prende a tristeza, meu herê. Sei que essa dor te faz sofrer, mas guarda esse choro. Isso é um tesouro aos filhos de rei. Então, olha só. Aê, ó mãe terra, ó mãe África, seus filhos vieram de longe, vieram da África em busca de uma terra prometida. E aí, essa terra prometida não foi simplesmente eu querer ir para um lugar melhor. Eu fui tirada da minha terra mãe, para ir para um país desconhecido, sofrer violência. E aí, quando eu passo esse legado para os mais novos, para os herês, as crianças, eu tenho que trazer uma perspectiva que algo melhor ainda vai acontecer. Então, prende a tristeza, meu herê. Sei que essa dor te faz sofrer, mas guarda esse choro, porque isso é um tesouro aos filhos de rei. Então, nenhuma pessoa africana que veio para o Brasil de forma escravizada. Então, não são escravos, eram pessoas livres, eram agricultores, eram reis, rainhas, e que foram escravizados. Eles trouxeram as pessoas sem dignidade, sem religião, sem sua língua, sem sua família.
e muitos foram disseminados, né, exterminados nesse percurso. Então, eu começo a minha palestra assim, desejando para vocês o meu Colofé Lorum, Motumbá, Saravá, benção aos mais velhos e aos mais novos. E eu começo dizendo que o conhecimento, ele é como um baobá, porque ninguém sozinho pode abarcá-lo com os braços. Então, que seja realmente de muita consciência, mas acima de tudo que isso perpetue, não só a partir de Cici, mas que isso se estenda aí por todo mundo que se sentir alcançado. Eu trouxe uma frase do Caldeira, e eu acho que condiz muito com o que o José Roberval trouxe, de ser um ser humano, né? Um ser humano que toca outro ser humano, e eu sou muito humanista, e eu acho que quando a gente joga qualquer oráculo, quando a gente acessa a vida de alguém, a gente precisa prestar bastante atenção. E uma das coisas muito importantes que a gente tem que prestar atenção, além da simbologia, além do estudo, é o que ele trouxe, é o repertório. E o repertório de uma pessoa negra é totalmente diferente de uma pessoa que não é negra. As vivências de uma pessoa negra é totalmente diferente de pessoas que não são negras. E aí, eu trago essa provocação. Cegos podem ler tarô? Alguns dirão que sim, outros dirão não. Mas entendam que o tarô não é um processo visual dos olhos. A arte dos arcanos depende de uma visão interior apurada e ampliada. Roberto Caldeira. Roberto Caldeira, para quem não conhece, ele morreu em 2023, é um homem negro, aqui da cidade de São Paulo, que ele acreditava num tarô vivenciado e ele lutou muito pela profissionalização do tarô dentro da Zona Leste, né? Ele criou uma OCIP e ele tem uma obra chamada Caminho do Louco. E eu trouxe essa representatividade porque nós temos poucas pessoas que, de fato, falam sobre o tarô e que são pessoas negras. E ele trouxe essa movimentação muito forte dentro do universo oracular. E aí traz justamente essa reflexão que mesmo que seja a leitura a partir da vida do consulente que te procura, a interpretação é sua. E se você não tiver repertório, possivelmente você vai cometer algumas violências, microviolências, e também você vai tornar a sua leitura genérica, né? Então, o mesmo símbolo, a mesma leitura, a mesma carta, eu aplico para todas as situações. E aí, gente, por que falar de letramento racial? Então, muitos me perguntam, né? Mas por que você fala de letramento racial dentro do meio oracular? E aí as pessoas falam assim, ah, você só vai falar sobre racismo? Não. E somente você, sendo uma pessoa negra, pode falar sobre letramento racial? Não, porque nem toda pessoa negra é letrada. Então, a gente já tem que partir desse lugar, né? Porque eu tenho a experiência, a vivência racializada, ou seja, eu sinto na pele todos os dias o efeito do racismo, significa que eu tenho consciência racial. Então, muitos de nós estamos preocupados em sobreviver, em matar um leão por dia. A gente não está preocupada com a consciência do coletivo. Então, a gente precisa entender também como que esse letramento alcança as pessoas e como acessa as pessoas. Assim como também a gente tem pessoas brancas que são aliadas. Então, a Djamila, ela traz um termo muito lindo e que muitas pessoas usam, né, que é o lugar de fala. Só que as pessoas não entendem o que é esse lugar de fala. As pessoas pensam que é só oportunizar uma pessoa falando. E não é. A Djamila, ela traz a consciência de que a gente pode discutir sobre esse assunto partindo de lugares diferentes. Então, é aonde eu observo o meu lugar de privilégio e o meu lugar de partida. Então, a importância de fazer e de falar sobre letramento racial é justamente trazer essa consciência do primeiro passo enquanto transformação. Então, é eu entender a estrutura social e, mais do que isso, não só identificar, é eu combater o racismo, porque o racismo ele é crime. Então, as pessoas elas têm a mania de normalizar, de passar um paninho, né? Falar assim, não, tá tudo numa boa, mas não tá numa boa e mata a pessoa. Então, eu preciso entender que o racismo ele é muito sério. Eu trouxe um material bem robusto para vocês, a parte escrita, que depois vocês vão ter a possibilidade de acessar, mas alguns pontos que eu queria trazer para vocês. E se de repente a sua história fosse apagada? Você conhece até qual geração antepassada? Então, muitos de nós vai falar assim: eu conheço meus avós, meus bisos, né?
Passou dos bisos já é mais difícil da gente conhecer, fazendo aí a nossa árvore genealógica. E isso é muito importante, porque se eu pensar na população africana, muita coisa se perdeu porque não existia a educação no sentido de escrita para os povos africanos, né? Então, muita coisa que foi repassada para os povos africanos foi através da oralidade. Então, muitas coisas que a gente aprende dentro do barracão, muitas coisas que a gente aprende em questão, né, de culto, às vezes até a questão, por exemplo, de um benzimento. Antes a gente achava a benzedeira assim uma facilidade monstruosa, né, as senhorinhas. Então sempre tinha aquela senhorinha que você ia porque a criança estava de vento virado, né? Então tinha umas questões assim. Hoje você conhece as pessoas que fazem o curso de benzimento, mas você não conhece as pessoas daquela época que era herveira, que era mateira. Então foram coisas que se perderam e porque tinha muita questão da oralidade. Não estou colocando aqui certo ou errado de curso, tá? Só estou querendo colocar que a gente tinha uma tradição e que essa tradição se perdeu, porque muitas vezes eu tinha uma senhora perto aqui de casa que ela era benzedeira. Ninguém quis o dom, né? Não quis receber esse dom do benzimento. Então, uma coisa que eu não tenho mais no meu bairro, a senhora benzedeira. Então, se eu for procurar um benzimento, hoje, eu tenho que ir lá na cidade da minha avó, que eu sei que é onde tem, né, que é o interior de Minas, que ainda tem essas senhoras benzedeiras, ou eu vou me benzer aqui com alguém que fez um curso, ou que seja mais atualizada nesse sentido. Mas aquela raiz mesmo da gente ver do barracão, eu não tenho mais. Então, só para vocês entenderem o quanto que as coisas se perdem se a gente não documenta, se a gente não deixa como legado. E a importância realmente de pesquisar, a importância de estudar e a importância de ter encontros como esse para que a gente cada vez mais fomente conhecimento. Então, você parou para pensar aí na sua raiz, e eu vou te contar que o continente africano é um continente. E isso às vezes causa uma estranheza, porque às vezes as pessoas acham que a África é um país. E aí, quando você pensa que a África é um país, você tem alguns pontos muito importantes que é o que é desenhado pela mídia. Que a África é pobre, extrema, né, vulnerabilidade, que é o índice de HIV maior, né, que a gente vê, e desnutrição. Então, você vê todas aquelas crianças sofrendo horrores e você se resume em África nesse ponto. E eu preciso entender que a partir de um continente, eu tenho 54 países, eu tenho milhares de etnias, eu tenho fauna, flora muito rica, eu tenho diversos dialectos. Então, assim, às vezes, eu que estou na barreira linguística atendendo no Brás, que eu sou enfermeira de formação e de atuação no Sistema Único de Saúde, eu encontro pessoas que, sei lá, são de Angola, outros são da África do Sul, Senegal, e aí se eu confundir a etnia, dá um quebra-pau. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, né? E aí a gente precisa entender justamente essa pluralidade tão rica que é o continente africano. Então, quando eu falo de África, eu não resumo o país numa ótica simplesmente vulnerável. Eu vou realmente observar todos os pontos desse continente, que tem diversos países, países ricos e países pobres, muito vulneráveis, tá? Um outro ponto que a gente precisa saber, pré-colonial. Eu achei muito importante ser depois do Roberval, porque ele conta a história do nascimento do tarô, e eu achei isso fantástico. E se a gente associar com a questão do século que a gente vai ver aqui, século XV, principalmente, é aonde aconteceram algumas coisas aí muito importantes enquanto história, a gente já vai chegar lá. Então, algumas tecnologias divinatórias que a gente tinha era a questão do Ifá, a gente tem o Meridilogum, ossos, sementes, pedras, então Itã, que a gente fala bastante, Macala, Lemba. Então, são algumas tecnologias que a gente tem ou pelo canto, ou pelo jogo de adivinhação, ou pela conexão realmente com o divino, com o sagrado. A gente já tinha essas tecnologias ancestrais. Então, o que é ancestral? É aquilo que eu trago da minha raiz, né? Que eu trago de um conhecimento lá do Aie, da minha terra mãe, África, tá? E a
partir disso, a gente já começa a sofrer aqui. Então, a gente entrando um pouquinho na história, a gente tem a colonização que iniciou no século XV. Então, a gente tem ali Portugal e Espanha como os maiores vetores. Navio negreiro, então eu trouxe uma representação para vocês entenderem o navio negreiro. E o que eu preciso entender do navio negreiro? Que era uma situação extremamente insalubre, onde eu coloquei pessoas de diversas etnias, né? Então eu coloco povos diferentes, justamente para quebrar a possibilidade ali de um motim, de uma revolta, de uma rebelião. Essas pessoas são colocadas em uma situação de fome, de doença, de apodrecimento, porque muitos morriam no caminho, né, nesse translado. E aí, alguns corpos eram jogados ao mar, outros corpos ficavam apodrecendo ali mesmo, e aí as pessoas todas acorrentadas defecavam e urinavam nesse espaço. Então, vocês imaginem a situação extremamente caótica dessa transição da sua terra de origem, com tudo que você tinha, né, de dignidade, você ser colocado simplesmente como um objeto sem dignidade. Então, entre 12 a 15 milhões de africanos foram sequestrados. E alguns historiadores dizem que até 20 milhões, tá? E aí, o Brasil, o maior destino. Cerca de 5 milhões vieram para cá. Então, mostrando para vocês que 50% aí na Bahia, 25% no Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão com 15% e Rio de Janeiro com 10%. E 70% da população afrodescendente das Américas está no Brasil. Isso é muito importante a gente saber, porque a gente pensa, né, que não só a mão de obra escravizada foi o maior recurso que eles tiveram, mas tiveram a exploração de ouro, de diamante, de recursos, né, naturais, então tanto da flora como da fauna. A gente teve a questão de animais, né? Então a gente teve algumas questões aí. E o que isso impactou? Na desintegração familiar e comunitária, na desestabilização econômica. Então, quando eu vejo que um país hoje está em extrema vulnerabilidade e pobreza, é só você pegar o processo do colonizador. Então não era assim. Ficou assim por quê? Porque o povo foi dizimado. Então, a gente tem a questão de cultura e resistência, porque muito da cultura também resistiu, né? Então, não foi porque, nossa, foram bonzinhos e quiseram assim, não, porque o povo realmente foi mudando, foi se virando para conseguir sobreviver. E aí a gente teve também a questão das perdas, né, espirituais, então a questão da violência, aí entra a questão do secretismo, né? Então eu tenho que ter o nome agora José, João, eu não posso ter o meu nome, eu não posso cultuar, né, Ogum, eu não posso cultuar Oxum, então eu tenho que ter Nossa Senhora Aparecida, eu tenho que ter São Jorge, né? Eu tenho que passar por uma catequese, então o cristianismo ele vem muito forte nesse sentido. Além, assim, né, que eu não tenho domínio do meu próprio corpo e eu não posso ser ninguém. Então, a gente tem essa questão. Eu trouxe algumas personalidades para vocês conhecerem, e aí vale também alguns filmes e documentários, mas Luísa Marim é uma pessoa que foi escravizada e ela acabou sendo uma quituteira importante na Bahia, e ela trouxe bastante movimentação na revolta dos malês. Inclusive, teve agora com esqueci o nome dele, que é o Pitanga, que é o pai da Camila Pitanga, e ele traz a revolta, né, dos malês. Antônio Pitanga. Antônio Pitanga, né? Obrigada. Ele traz esse filme e eu acho que vale a pena vocês assistirem. Um Defeito de Cor, que é da Ana Maria Gonçalves, é um livro grossão, assim, mas ele vale muito a pena você ler e você entender todo esse processo de colonização e esse processo realmente de libertação e dos quilombos de movimentação. Então, é uma história muito interessante de vocês partirem para entrarem nessa perspectiva racializada, tá? Uma outra maravilhosa, Dandara. Então, Dandara correu junto com o Zumbi, né, do Quilombo dos Palmares. E aí, ela era capoeirista, né? A bicha caçava, lutava, ela era maravilhosa. E ela ajudou muito a salvar pessoas, tanto que a gente fala muito ser filha de Dandara ou ser uma Dandara,
por conta disso, né? Por conta dessa força dessa mulher. Uma outra personalidade é a Harriet Tubman. Ela nasceu escravizada no sul dos Estados Unidos, ela fugiu para ter essa liberdade, onde a escravidão não era mais legal, e ela se juntou com outros ativistas, resgatando 300 pessoas da escravidão. Então, ela foi uma mulher que a gente fala que foi interfronteira, então ela trazia de um lugar que era para o outro que não era, para tentar salvar essas pessoas, tá? Eu estou trazendo só mulheres, claro que a gente tem homens, mas eu acho que, assim, no ano que a gente está vivenciando tanto feminicídio, que a gente está vivenciando tanta violência contra a mulher, a gente precisa evidenciar as mulheres, né? Eu acho que, minimamente, é o que a gente precisa trazer também em pauta da nossa discussão. Então, só trazendo o cronograma para vocês, a gente tem aqui um Bora Refletir. Então, eu tenho 56,1% da população brasileira que é composta por negros. O que é negro, né? É negro, é preto, é moreninho, o que eu chamo? A gente já vai chegar lá, tá? Isso é importante porque é algo que eu me deparo muito. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou chamar de morena para não ofender. Porque não é o que a pessoa vai pensar. E aí vocês vão perceber que não tem nada a ver com isso e a gente entende o que é um tom pejorativo e o que é um tom ofensivo, tá? Então, negros é a composição de pessoas pretas e pardas. Então, eu sou uma mulher preta retinta, né? Então, assim, eu sou o tonzinho a mais, que eu costumo dizer, né? Então, eu tenho a pele bem pigmentada nesse processo de melanina. Quando a gente olha esse túnel do tempo, o que é importante a gente perceber? Que as pessoas não estavam escravizadas, bonitas, felizes, coloridas, ó que coisa linda, maravilhosa. A gente veio para esse processo de colonização, acabou com tudo. Vocês viram que a cor já deu uma mudada, né? A gente já fica triste, já fica apático. E aonde termina isso? Nas comunidades. Então, assim, quando eu tenho um processo de abolição, que a minha querida princesa Isabel, né, maravilhosa, que alguns historiadores dizem, que na verdade ela só libertou e só criou a Lei Áurea por pura pressão, gera ali uma questão realmente muito importante de acesso. Então, pense, você é mercadoria, você é objeto sexual, porque muitas vezes o menino, o senhorzinho, ia iniciar a vida sexual com a mulher negra através de abuso, porque ele não iria ter, né, com a sinhazinha, porque a sinhazinha tinha que ser casta para casar. E aí, aonde nasceram, né, os bastardos, e a gente tem todo esse processo de miscigenação, que hoje a gente pode ter um relacionamento interracial porque a gente escolhe, mas antes não era uma escolha, né? Era uma obrigação, justamente porque o seu corpo era tratado como mercadoria, como objeto. Então, quando eu olho todo esse processo, eu entendo que a população ela não tinha sapato, ela não tinha dinheiro, ela não tinha mercadoria de troca. Então, o que eles tinham que fazer? Subir os morros, cada vez mais longe, para ir construindo seus quilombos, uma por uma questão de rota de fuga, e outra porque não tinha dinheiro para comprar terra no centro da cidade. Então, tinha que subir às periferias. Então, hoje, quando a gente vê o desenho das comunidades, e porque tantas pessoas negras estão dentro das comunidades, é justamente um processo histórico, ou porque estavam fugindo, ou porque não tinham acesso, tá? Então, isso é importante, eu queria dizer isso para vocês. E 70% da população abaixo da linha da pobreza são pessoas negras. E aí, gente, nós vamos ver o 13 de maio que eu contei para vocês e o 14 de maio, que é a falta de políticas públicas. Inclusive, tem uma música maravilhosa, depois vocês coloquem para ouvir, 14 de maio, que conta exatamente esse processo do que foi ser liberto e no outro dia acordar sem nada, não ter o que comer, não ter para onde ir, não ter o que fazer, tá? Então, basicamente é isso. E aí, eu sempre gosto de trazer estatística enfermeira, né? Enfermeira gosta de trazer estatística para o negócio. A gente que é pesquisadora, a gente gosta de mostrar um pouquinho para vocês entenderem um pouco dessa conotação. Então, falando de renda média mensal de trabalho, já dá para a gente perceber a disparidade. Taxa de desemprego, a gente já percebe. Escolaridade. Então, é uma coisa muito assim visível. Se você pegar uma foto da turma de final de ano de medicina,
Conte quantas pessoas negras tem nesse meio. Agora, se você pegar uma foto de, sei lá, uma companhia de gari, conte quantas pessoas estarão nesse meio. E aí não é questão de dignidade de trabalho, é uma questão de a gente pensar em quesito de acesso a estudo e oportunidade. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, vai lá e se esforça que você consegue. E não é por aí, né? Então, vou dar um exemplo meu mesmo, que eu passei em medicina em Chapecó, e eu não fui para fazer medicina em Chapecó, porque minha mãe não ia ter condições de bancar uma filha num ensino integral com uma criança pequena, porque tinha meu irmão. Meu irmão tinha 9 anos na época. Então, ficou muito difícil da minha mãe me bancar em outro estado, sendo uma mulher sozinha, tendo que sustentar uma casa, uma criança pequena, e me manter lá. Porque mesmo que a gente ganhe a bolsa, não é só a bolsa. A questão não é só ganhar a bolsa da faculdade, é se manter na bolsa da faculdade, que é o mais difícil, né? Então, não é só ir lá e se esforça. Hoje, o meu irmão, ele faz arquitetura numa federal no Paraná, porque ele tem uma irmã formada. E ele tem a oportunidade de ter alguém que banque ele lá. Que se ele não tivesse essa oportunidade de ter alguém que banque ele lá, mesmo sendo bolsista integral numa federal, ele não iria poder fazer. Então é muito mais denso a gente falar só vai lá e se esforça, né? Do que a gente entender todas as camadas e todas as complexidades. Agora vocês imaginem um menino negro dentro de uma universidade federal, que a maioria é branco, e ter que conviver com isso longe da família. Então, assim, é uma resiliência que a gente tem que trabalhar justamente a autoestima e o psicológico dessa pessoa para conseguir lidar com todas as adversidades dentro também da universidade. E aí, será o tarô coisa de negro? Por muito tempo eu me perguntei isso, né? Por que eu me perguntei? Porque eu falei assim, gente, eu sou muito diferentona. Ninguém aqui perto da minha comunidade joga esse negócio. Só eu quis ter acesso a esse tarô, essa questão. Sei lá, eu acho que eu era muito evoluída, né? Mas não, na verdade eu tive acesso a uma pessoa justamente porque eu levava meu irmão pro clube e aí eu conheci a tendinha. Então eu achava que estava tudo maravilhoso, né? Quando eu acessei a mulher que tinha tendinha, um chazinho maravilhoso. E aí eu comecei a me identificar com essa questão do tarô. Mas por que eu trouxe esse ponto? Porque muitas vezes você não deve ter passado com um tarólogo negro. Você pode contar nos dedos quantos mestres negros, se você teve algum, e quantas pessoas negras já passaram para o seu atendimento. E aí a gente tinha aquela coisa, né, do que o tarô e a África nasceu no Egito, e aí a gente tinha aquele misticismo dos anos 2000, que tinha a revista do Milênio, não sei se vocês lembram, né? Eu sou antiga, mas nem tanto, né? Mas eu lembro dessas coisas assim. E aí eu falava, gente, que babado, o mundo vai acabar, né? Porque era isso que eles vendiam. Vai acabar o mundo, se chegar nos 2000 é quase uma sorte. E aí você vai estudando, você vai entendendo como que é esse processo, e aí você descobre que o tarô não nasceu na África, né? Que aí você vai criando conhecimento. Mas você descobre também que a gente tem símbolos e que a gente tem uma disseminação enquanto Egito, e que o Egito está dentro da África a sua maior parte. Então, olha que interessante. E um outro ponto também é que a Pamela, que é a ilustradora do Rider-Waite-Smith, ela é birracial, né? Então tem muitos achados que a gente tem, não há como comprovar 100%, mas que ela é filha de um americano com uma jamaicana e que ela tem uns traços aí bem importantes e obras que trazem esse lado negro da coisa, né? E é bom falar assim, porque geralmente quando a gente fala o lado negro da coisa, as pessoas associam sempre com pejorativo, né? Então, força negra, magia negra. Então, tem sempre essa coisa assim. A gente tem que começar a quebrar esse olhar e trazer realmente o lado negro da força, tá? Então, eu entendi que a partir desse pressuposto, tarô é algo para negro também, né? Porque aplica-se nas nossas vidas, nos orienta e a gente precisa dessa camada de informação e dessa representatividade.
E aí eu pergunto, mas afinal, é negro ou preto, né? Qual que é a nomenclatura correta? Os dois estão corretos, tá? Então, se eu entendo que negro é o grupo de negros e pardos, então eu vou ter pessoas pigmentadas, como eu, né, melanizada, e eu tenho pessoas que têm a pele um pouco mais clara. E esse processo racial de ser negro não se resume apenas à pigmentação da pele. Então, a gente tem a questão dos fenótipos, que são as características que a gente tem. Então, quando eu falo que eu tenho a anca grande, né, como a minha avó, então quadril largo, eu tenho os lábios, né, carnudos, o nariz de bolinha, né, de conchinha. Então a gente já percebe meus traços negroides. Então, mesmo que eu não fosse pigmentada, as pessoas já olhariam, meu cabelo é crespo, agora tá passando por uma transição depois da bariátrica, então eu falei assim, agora vamos cortar tudo, já vamos aproveitar e fazer o afro aqui brotar, né? Então, a gente percebe as características das pessoas a partir desse ponto, e aí a gente diz se são negras ou não. E a gente tem várias problemáticas relacionadas a isso, a pessoa que é negra e não é considerada negra, é pessoa que não é e é considerada, então a gente tem alguns fatores bem problemáticos aí, principalmente dentro da academia, né? Bom, quando a gente fala de raça, o que é importante a gente entender? Tudo isso é com base no IBGE, tá, gente? Então, quando eu estou falando aqui para vocês, trazendo aqui para vocês, eu estou falando muito nessa perspectiva do IBGE, da nossa classificação dentro do Brasil. Porque se a gente for olhar fora, já é um outro conceito, uma outra coisa. Então, eles encaram como, tipo, latinos e europeus. Eles não têm essa questão. Até os próprios africanos, eles consideram a etnia dos povos, eles não se consideram negros. Por isso que às vezes você escuta umas coisas assim, nossa, mas como um negro pode escravizar outro negro? Porque eles não têm essa percepção de negro, eles têm a questão de território, é uma coisa totalmente diferente, tá? Então, a raça é uma das variáveis que a gente tem, e aí vai determinar por características físicas, cor, o formato dos olhos, textura do cabelo, pigmentação, que é isso que eu falei para vocês. Cor, né, é o resultado da interação da luz com o nosso sistema visual. Então, o cérebro, ele recebe essa luz, gera ali um estímulo, a gente aprende que é uma cor e já gera essa sensação. Então, vai depender da geolocalização, da melanina, dos fenótipos hereditários e da ancestralidade. Então, algumas teorias diziam que pessoas que nasciam na África precisavam da pele mais pigmentada por conta do sol escaldante. Já na Europa não tinha esse sol, então por isso que as pessoas vinham com menos pigmentação, né? Vinham brancas, porque não tinha esse sol escaldante, então não tinha que ter essa proteção extra para aguentar, tá bom? Aí nós vamos falar sobre etnia. Então, a etnia é um conceito sobre a identificação de um grupo. Então, a gente compartilha características. Aí tem aquela mania feia, xenofóbica que a gente tem, de, por exemplo, falar que todo, né, asiático é igual. Então, tudo que é olho puxado é a mesma coisa, não é? A gente tem essa mania feia de falar assim das pessoas. Só que, assim, é totalmente diferente um japonês, de um coreano, né, de um chinês. São histórias, são estruturas, são culturas totalmente diferentes, mas a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, quando eu tenho uma comunidade cristã, elas vão ter características. Quando eu tenho uma comunidade pagã, é outra característica. Quando eu falo de budismo, é uma outra realidade. Então, a gente tem que pensar que a etnia nesses grupos, elas vão variar de acordo com essa construção, né, enquanto identidade. Então, fenótipo e estereótipo. Fenótipo já disse para vocês que é a característica física que a gente consegue observar. E o estereótipo é aquela generalização social, ou seja, aquele arquétipo, né, que a gente escuta comum. Então, por exemplo, a gente tem a imagem da Madre Teresa de Calcutá e da Irmã Dulce como benevolentes, porque a gente cria esse estereótipo social. Se elas fizerem qualquer coisa contra essa benevolência, isso vai causar um espanto, um negócio muito ruim, porque a gente criou que vai ser santidade, castidade, não pode ter nada fora da curva disso.
Então, isso é um estereótipo que eu coloco nas pessoas. E por que isso é importante? Lembra que eu falei que eu tenho a anca grande, quadril largo? Se eu estivesse grávida, possa ser que eu sofra violência obstétrica, porque as pessoas vão falar que eu sou boa parideira, porque geralmente quem tem o quadril largo, sinônimo, é o estereótipo de boa parideira. E aí, por conta disso, eu vou tomar menos analgesia. Então, só para vocês entenderem o quanto o estereótipo ele pode ocasionar grandes problemas aí na frente, tá? E o que é o colorismo? Então, colorismo é a questão que eu falei para vocês sobre a pigmentação da pele. A gente tem um problema de parditude e negritude que está sendo discutido, porque tem algumas pessoas que são pardas que elas têm uma dificuldade de se reconhecer dentro do grupo de negras. E isso vai muito por conta de uma tecnologia do racismo, que é o de dividir. Então, pessoas que são mais claras têm mais acesso, porque elas entram num padrão de embranquecimento. E aí, depois, se vocês tiverem a oportunidade, leiam Cida Bento com Pacto de Branquitude, que mostra justamente esse quesito de tentar embranquecer a população. Então, antes eu tinha escravização de pessoas negras, eu tenho esse processo agora de trazer mais imigrantes brancos para tentar tornar uma raça mais clara. E aí a gente tem um processo maior de miscigenação além dos abusos. E é onde eu percebo que os fenótipos vão se tornando mais finos, então o narizinho vai ficando mais fino, a boquinha vai ficando mais fina, e aí é mais aceitável no mercado de trabalho ou em padrões sociais. E isso dá um certo problema. Qual que é a questão maior aqui? É eu entender que é um grupo que foi discriminado e eu perceber aonde que eu me encontro nesse lugar. Então, assim, eu tenho mais acesso do que as outras pessoas. Eu estou morando na periferia, eu estou morando na área nobre. Qual que é o meu acesso, meu recurso financeiro, né? E que escola eu estou estudando? Então, quando eu parto para pensar se eu estou dentro desse grupo, se alguma vez eu já fui discriminada, né? Porque tem essas questões da gente conseguir se perceber enquanto grupo negro. E aí, o que é o racismo, né? Propriamente dito. Então, tem essa questão da crença de ser superior uma raça à outra. E aí, nesse processo de injustiça, eu crio todo um mecanismo para dizer que, por exemplo, negros têm o cérebro de um primata. Então, um cientista criou essa teoria de que o negro ele tinha aí o crânio de um macaco, que é algo que a gente escuta muito, né? Chamar o negro de macaco. A gente vê essa violência muito corriqueira. E isso, por muito tempo, foi uma teoria, e por isso que os negros também foram tratados como objeto, ou seja, não têm um poder intelectual, não são capazes de pensar, enfim, só têm a força braçal. Então, eu trato eles como objeto. Então, quando eu penso nesse quesito de racismo, é isso, eu entender que eu sou superior a você pela questão da pigmentação da minha pele, pela questão da minha etnia, tá? Eu vou passar rapidamente, só para vocês entenderem. Então, racismo estrutural é o que a gente vivencia hoje, a oportunidade de acesso, onde vocês conseguem observar em tudo isso que eu acabei de dizer. O cultural é justamente isso. Por exemplo, o budismo é super elevado, independente de qualquer coisa, né? Pode ser uma religião diferente, mas é aceita. Mas se eu falar de um sacrifício no candomblé, é uma coisa assim exorbitante. E isso entra tanto no racismo religioso, mas culturalmente entra também no quesito de racismo cultural, porque, ou seja, a cultura de um é melhor do que a cultura de outro, tá? Institucional. Então, a gente observa cargos de gestão que não tem uma pessoa negra. Então, tem um grupo de diversidade só para ter, para falar, enfim, mas eu não promovo pessoas negras, então eu tenho esse quesito. Ambiental, então, onde pega fogo? Né? A gente não vê pegando fogo em área nobre. A gente só vê nos barracos dentro da periferia. Enchente a gente não vê em área nobre. A gente só vê realmente por que as pessoas não pensam em política pública, não pensam em pavimentação de rua, não pensam em fazer ali todo um sistema de saneamento, né? Oportunidade de moradia. Então, eu preciso pensar nesse sentido, tá? Racismo científico. A gente ouviu uma coisa muito cruel, tem uns 3 anos, mais ou menos, acho que 4 anos, falando que a genitália feminina
de uma mulher negra tem um odor mais forte do que uma mulher branca. Uma ginecologista falou esse absurdo, tá? E aí ela diz que é cientificamente comprovado isso. Então vocês já imaginam aí toda a situação que isso ocasiona. Eu venho estudando há 3 anos o racismo oracular e ele perpassa o racismo religioso porque foge do quesito de matriz africana. Eu comecei a ver justamente nesses pontos, principalmente voltados para o tarô e oráculo, né? Cartomancia propriamente dita. E aí, o que, que eu percebi? Justamente a ocupação desses espaços, né? As escolas falarem sobre a perspectiva racializada, não encontrar baralhos, né? Muitos baralhos que tivessem a identificação e a representatividade comigo, então, foi alguma das coisas que eu encontrei e que aí eu falei, não, acho que cabe colocar essa sinalização de racismo oracular. E aí, dentro desse estudo, o que, que eu encontrei? As barreiras de acesso de pessoas negras às consultas, violências dentro da consulta, falta de representatividade, ausência de letramento e vetores como linguagem, narrativa, simbologia e conduta, tá? Essa metodologia, ela gera um termômetro que vai me dizer qual é o nível de violência que a pessoa negra ela sofre, tanto ao acesso à consulta como ao acesso ao ensino. Então, as microviolências, violência simbólica, violência colonizadora ou uma violência grave. Só para vocês conhecerem. E aí a gente tem a discriminação por diversos fatores, mas um dos principais, às vezes, acontece por raça, né, por etnia. Então, aonde eu trato a pessoa com diferença, eu já olho a pessoa com o olhar torto, né? Um exemplo bem clássico: se você vê 2 homens negros em cima de uma moto, algo quer dizer, né? As pessoas ensinam assim pra gente. Corre, porque senão vai dar problema. E isso já é um viés que a gente carrega. Assim como a injúria racial. Então, a injúria é propriamente dito o xingamento que a gente acompanha. Um dos vetores maiores que está muito comentado é no futebol, né? O Vini Júnior está em pauta por diversos motivos, mas uma pessoa que sofre muito e que fez desse sofrimento uma luta muito bonita, criando um instituto e criando defensoria, inclusive, para as pessoas que sofrem esse tipo de violência. E aí a gente tem a lei, que eu gostaria de deixar também para vocês, tanto de discriminação e preconceito, como a de liberdade, né? Intolerância religiosa. Então a gente precisa entender que é crime e que não basta a gente não ser racista, a gente precisa ser antirracista. Porque a gente presencia, às vezes, algumas questões e a gente normaliza e acha que está tudo bem. E não está tudo bem, a gente precisa combater. E aí, só 2 últimos temas, que é a solidão da mulher negra, que eu queria mostrar uma coisa para vocês e eu já deixo essa provocação, é que a solidão da mulher negra as pessoas já associam com o tema de afetividade. Mas a solidão da mulher negra começa aí, ó. Quando eu vejo a tia Anastácia como representação, e a única representação negra que eu tenho na tela da TV, que cozinha, que faz bolo, que faz um monte de coisa, mas a farinha mais comercializada é a Dona Benta, que só tem o livro de receita. Então, só para vocês trazerem essa visão, porque assim, por muito tempo eu amei Monteiro Lobato. E depois, quando a gente vai entendendo a obra, vai entendendo as falas extremamente complicadas, a gente percebe que o racismo ele foi muito naturalizado na nossa TV e que estava tudo bem. Era algo da época, era algo super saudável que entrava nas famílias. Entrou na minha e eu achava aquilo super ótimo. Aí você cresce e começa a fazer críticas. Então, o sofrimento ele vem, ó. Ele vem com violência obstétrica, ele vem como a questão do seu corpo ser um objeto sexualizado, ele vem com uma gravidez indesejada e muitas vezes porque conhece a sexualidade, não tem uma estrutura para poder orientar e para poder acolher todas essas questões. Então, assim, ele começa de diversas formas e muitas vezes é a mãe solo, né? A mãe que vai ter que aprender a lidar ali e que não é a imperatriz maravilhosa, florida, né, que a gente encontra no tarô, próspera, enfim, mas é aquela que dá um duro danado para conseguir manter e floresce apesar de estar tá ali plantando no asfalto. Então é uma conversa totalmente diferente, tá? E aí a gente tem a solidão do homem negro também, porque a gente acha que o homem negro não sofre.
Só que desde o começo o homem negro ele foi ali taxado como forte e que ele precisava procriar e ele precisava ter o falo, né? Porque a gente pensa muito no falo, no tamanho do falo, e traz essa sexualização também para o homem negro. Então é extremamente complexo. E aí a gente vai vendo a taxa de homicídio, a gente vai vendo a questão do suicídio, a gente vai vendo a questão da escolaridade, a gente vai vendo a questão do acesso e o quanto esse processo machuca e gera bastante ferimentos aí no decorrer da história. Então, a representatividade do tarô que a gente busca é uma identidade, memória e transformação. E aí eu não podia deixar de trazer o baralho da Luísa, né? Porque ele traz justamente essa versão do nosso povo. Então, foi algo que eu consegui me identificar dentro das cartas. É o tarô da bruxa moderna também. E o que o Roberval trouxe, que foi um dos tarôs dos orixás, que traz justamente essa questão da mitologia africana. Então, isso é muito importante, gente, porque entra no quesito de ética da representatividade, então a gente consegue se enxergar naquele baralho e analisar as nossas questões muito diferente. Eu amo o Rider-Waite-Smith, mas assim, quando eu pego um baralho desse, eu consigo me identificar muito mais porque eu me vejo naquela carta. E isso cria um elo de conexão, tá? E aí a importância da ética, né? Como eu disse para vocês, a gente tem que trazer essa aplicabilidade. E eu trouxe dois testemunhos para vocês. O primeiro pela primeira vez, ganha um direcionamento que não é padrão ou embranquecido. Obrigada por isso, Preta. Amei e indico. É somente uma pessoa preta que vai dar um direcionamento desse? Não. A gente consegue trazer repertório e a gente consegue trazer essa aplicabilidade se a gente conhecer. Aí um outro, porque eu adoro o hater, viu? Eu crio polêmica no Instagram e eu amo os haters. Eu amo porque eu fotografo, aí eu uso de exemplo quando eu vou palestrar, porque eu acho que é incrível. Aí ele falou assim, ó, essa comparação também é preconceito com branco. Olha o outro que acredita em racismo reverso. Gente, não existe racismo reverso. Se alguém pensou nisso, já, ó, cancela. Cancela, porque assim, a gente não tem historicamente esse processo racial de superioridade entre as raças, onde o branco ele foi, né, quase dizimado aí e gerou todo esse processo de violência. Então, não existe. Pode existir preconceito, discriminação. Racismo reverso não existe. Tá? Faz um tarô com a cor de vocês, só pessoas negras e pronto, sem comparação. A questão não é fazer um tarô só pra gente, né? Que o bonitinho colocou aqui. A questão é você ter repertório, tá? Então é isso. E aí a última jogada. Eu criei essa jogada que eu vou deixar disponibilizada no material para vocês, que é o Dandá Tarológico. E aí você vai analisar o que você está transmitindo aí para o seu público, porque eu pensei muito no quesito profissional. E aí a gente tem algumas casas que são 5. Então, primeiro é o axé, né? Então, assim, o que é esse axé? O que representa? A energia do público que você está atraindo. Então, você vai fazer a pergunta ali para você sentir como que está a energia desse público que você está atraindo. Porque, às vezes, a nossa fala é diferente do público que a gente está atraindo. A gente precisa entrar num consenso. Exu, então o ogó de Exu. Comunicação. Então, o que eu preciso trabalhar na minha comunicação para facilitar o entendimento do meu público? Porque o Exu é o cara do caminho, é o cara da comunicação. A gente fala que é o mercador. Ele que faz as trocas justas aí e que ajuda a gente a chegar mais longe. Ogum é o cara que molda a gente, né? Então, a gente precisa caminhar com determinação. Então, o que eu preciso melhorar enquanto a minha habilidade para conseguir ali ter conversão com o meu público? Oxum é a mãe, é a que nutre, é a que dá carinho, né, pra gente. Então, como eu posso cuidar de mim? Porque se eu não tiver inteira, eu também não consigo promover um bom atendimento. E o Xangô? Xangô é o cara do trovão. Então, a autoridade, a presença que eu preciso, né? Então, assim, como eu posso brilhar no meu caminho? Então, qual é a autoridade que eu quero passar? Tá bom? Então, eu vou deixar essa jogada para vocês. Indicação de leitura também deixei aqui para vocês. São leituras ótimas. É a coletânea da Djamila de Feminismos Plurais, onde ela convida algumas personalidades
para falar de diversos temas dentro de negritude. Então, acho que é super válido vocês conhecerem. E o Caminho do Louco, do Roberto Caldeira, que é o que eu citei no início. Essa sou eu, pleníssima. Eu devia colocar meu antes e o depois, né, gente? O próximo eu prometo colocar. E eu quero deixar o convite para o Simpósio Afro de Tarô, que será no dia 17 e 18 de outubro, presencial e online. Então, conto com vocês, porque vai ser babadeiro. Luísa está convidadíssima. Ela vai ser nossa palestrante também. José Roberval também está no rolo, porque a gente é assim, a gente vai agregando as pessoas com muito amor e carinho nessa luta, que essa luta não é só minha, é nossa. E deixo as minhas redes sociais. Gratidão, Umbutu. Eu falo pra caramba, me desculpem, viu? Mas eu queria deixar aqui para vocês o melhor. Ah, gente, vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Vamos viver e aprender, né? Eu falo que a gente nasce, a gente até comentou antes, né? Somos eternos aprendizes. Você me deixou emocionada com a sua palestra. Eu estou emocionada desde a hora que você começou a cantar. E eu continuo emocionada, né? Um comentário só, graças a Deus você não fez medicina lá em Chapecó, porque a enfermagem ganhou, né? Eu, como enfermeira, fico muito feliz de ter uma pessoa como você também, como colega de profissão, e sei, eu já estou aí aposentada, mas eu sei que a enfermagem está garantida com você, o cuidado está garantido com você, o seu carinho, a sua expressão, a sua fala. Eu acho que foi lindo. Eu estou aqui querendo chorar o tempo todo, mas eu queria só falar uma coisa com vocês antes da gente sair para a última palestra com Débora, que já está por aqui também. Eu queria falar uma coisa, gente: reparação histórica não é mimimi, por favor, tá? Reparação histórica não é mimimi, tá? Quando a gente vê as pessoas tendo chances e oportunidades em universidades, em trabalhos e etc. Isso não é mimimi, isso é necessário, porque nós precisamos agregar, nós precisamos incluir, como a Cici mesmo colocou, as pessoas da periferia, as pessoas. Não, nós estamos todos junto e misturado, o Brasil é junto e misturado. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também é descendente do povo negro que veio escravizado. Eu sou. Então, por favor, não é mimimi, tá? Essa fala da Cici não só é uma questão da gente avaliar, né, a nossa história, como você mesmo falou, a gente só conhece até os nossos bisavós e os nossos tataravós, os nossos ancestrais, todo mundo é europeu. Ai, que lindo, né? Que maravilhoso. Não, não é. Nós somos brasileiros, graças a Deus, nós somos brasileiros, né? E isso nós temos que nos orgulhar. Por isso que eu ontem estava vestida de verde e amarelo, coloco a bandeira e falaram assim: ah, você gosta muito do Brasil. Eu amo o Brasil. Eu posso ir para qualquer lugar com passagem de volta, tá? Se alguém não me der passagem de volta, eu nem vou, tá bom? Porque eu amo o Brasil e gosto porque nós somos essa junção, esse junto, esse olhar. Então, gente, por favor, eu gostaria, com a fala sua, de que reparação histórica é necessária, tá? Eu até ia comentar mesmo sobre mas quero reforçar, tá? Eu vou estar lá, nem sei se eu vou ter capacidade de fazer palestra para você. O letramento e a forma é tão assim que a gente fica até com medo de tomar alguma fala desnecessária, enfim. Mas eu vou estar lá, com certeza vou estar lá, vou estar junto com você, tá? Gente, o evento é organizado por Cici Lima, tá? É um evento híbrido, tanto online como presencial. Tem formas de você comprar online, tem formas de você também estar lá junto com todos nós, né? Vou estar numa palestra dia 18, Roberval também vai estar, enfim, tantos outros nomes consagrados também do tarô. Vai ser quase perto do meu aniversário, 17 e 18 de outubro, por isso que vai ser lindo, né? Não é por nada, mas libriano, né? Um evento libriano vai ser lindo, né?
Então, dia 17 e 18, e assim, a Cici vai deixar, já colocou aí os contatos e tal, mas esse evento também vai ser compartilhado por mim e por todos que vão participar. Então, vamos repensar, né? Vamos aproveitar todas essas falas, né? Para a gente questionar mesmo, nos posicionar, né, como sociedade, como pessoa dentro da sociedade, porque a mudança pode ser a partir da gente, viu, gente? Não precisa esperar o vizinho mudar, não. A gente pode também, a partir da gente, a gente pode mudar. Acho que a Vera quer falar alguma coisa. Vera Lúcia, eu estou vendo você aqui. Abre seu microfone, Vera. Ó, até me deu calor, gente. Vou até tirar a blusa. Chorei, me deu calor. Pode falar, Vera. Abre seu microfone, por favor. Agora sim. Boa tarde para todo mundo, estamos indo agora. Oi, eu não estou te escutando. Eu acho que tá dando uma Cici, falhadinha. parabéns. Lindíssima apresentação. E eu só queria Não. acrescentar. Ah, então, parabéns pela apresentação. Eu só queria acrescentar um outro autor dos que você falou, que é o Renato Nogueira. Maravilhoso. Renato Nogueira é um sociólogo, é um educador, e ele tem diversos livros que falam dessa ancestralidade. É maravilhoso, porque ele justamente pega a cultura iorubá e ele vai trazer A sua fala está cortando muito, dos Vera. Mas nós entendemos, Renato Nogueira, né? e, e Vera, a sua fala está cortando, mas nós entendemos. É Renato Nogueira, se eu entendi? Isso, é o Renato Nogueira. O Renato Nogueira tá catando. é um cara formidável. Uhum, Ele é incrível e ele traz todo o pensamento. Inclusive, ele fez um casamento recentemente dentro do culto. uhum. E acho que eram dois pais de santo, alguma coisa assim. Então ele também traz o quesito diversidade. Então acho que assim, não só racial e não só o quesito de culto, né, propriamente dito, o que que é certo, o que que é errado, porque a gente também está trabalhando isso dentro do culto de matriz africana, dentro das nações, enfim. Mas a questão do acolhimento e do amor, né? Então ele traz muito esse olhar. Ele é formidável. Gratidão, viu, Vera? Excelente indicação. Obrigado pela lembrança, Vera, obrigado pela participação. A sua fala ficou meia picada, Robotizada, né? mas de qualquer forma a gente conseguiu entender aí a sua contribuição. Bom, gente, vivendo e aprendendo sempre. Obrigada, Cícia, obrigada. Eu vi uma frase que você colocou em uma dos seus slides, que está: nossas raízes falam. E é isso, as nossas raízes falam, né? Nossas raízes, nossos antepassados, né? Eles falam. Então, muito obrigado pela participação. Nos Eu que vemos, agradeço. né? Se a gente não se encontrar antes, nos vemos lá na primeira edição do Simpósio Afro de Tarô, Pamela Smith, tá bom? Obrigado, Cici. E, gente, nós vamos então dar aquela pausinha para a gente tomar água. Eu vou aqui enxugar minhas lágrimas, porque essa menina me emocionou demais, tá? E a gente volta com a última palestra da minha queridíssima também, Débora, que já deve estar por aí, e a gente começa essa sexta sala às 18 horas com a Débora, tá bom? Gente, obrigada, daqui a pouco a gente volta.